Seja bem-vindo, você está na minha primeira live, já oramos. E eu queria falar sobre esse tema, ignorância. Eu queria me usar como exemplo, né? Mas não como exemplo do que deve ser feito, porque eu quero falar da minha ignorância. De como eu fui ignorante, sabe? E eu queria falar de mim, porque eu posso falar de mim, né? Já que eu não vou ficar falando bem, né? Não vou. Eu quero falar de alguns erros que eu cometi e que eu não vou mais cometer. E eu descobri que muitos deles eu cometi por ignorância. Às vezes a gente comete erros por ignorância. A ignorância é algo preocupante. A ignorância, ela não pode ser levada como qualquer coisa, como uma coisa que pode caminhar junto com você, porque ela é muito destrutiva. Eu usei até para divulgação, quando nós estávamos aí compartilhando sobre a live, para o pessoal poder saber que hoje a gente já está aqui às 5 horas da tarde. Eu usei como tema ali Oséias, capítulo 4, verso 6, quando a gente vê ali escrito, né? A palavra de Deus dizendo: e o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. E esse povo que não fez uso do conhecimento que tinham, né? Diz o Senhor que eles rejeitaram o conhecimento. Eles rejeitaram o conhecimento. E o Senhor, ele usa o profeta para dizer: assim como vocês rejeitaram o conhecimento, eu também estou rejeitando vocês. E esse povo vai ser cativo, literalmente destruído. Muitos vão morrer, muitos. Mas a gente sabe que assim como a ignorância, a destruição também é uma palavra muito ampla. E é daqui que veio o despertar do Espírito Santo para eu poder falar sobre esse tema, sobre a ignorância. A ignorância, ela é destrutiva. Como base do versículo que eu acabei de utilizar agora, né? Quando o profeta Oséias diz: meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. O conhecimento. Bem diferente de quem tem posse do conhecimento, né? A palavra de quem tem o conhecimento é essa, né? E conhecereis a verdade. E a verdade não diz destruirá. E a verdade diz: os libertará. Olha que diferença. Enquanto a ignorância destrói, a verdade liberta. Enquanto a ignorância destrói, o conhecimento edifica, fortalece. A Bíblia diz, o Salomão, ele diz que o conhecimento para aquele que o possui é como fonte que jorra água. Jesus, ele fala isso, de certa forma, em João 4, para a mulher samaritana, né? Quando ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der. Ele não está falando literalmente de água. Ele está falando da revelação de quem ele é, né? De ter o conhecimento de Deus em Cristo. De se tornar um portador da salvação. Ele diz: brotar-se-á nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então a gente vê essa discrepância muito grande, esses polos tão distintos e tão diferentes, né? Aquele que é ignorante, ele está num caminho de destruição. Aquele que é ignorante está num caminho de cauterização de mente. Aquele que é ignorante vai perder. Aquele que é ignorante vai sofrer. Aquele que é ignorante é desprotegido. Aquele que é ignorante, ele está vulnerável. Aquele que é ignorante, ele se perde. Aquele que é ignorante é um caminho de declínio, de descida, de abismo, de limbo. Então a gente teria aqui uma tarde inteira para por que não ser ignorante, né? Mas todo mundo já sabe disso. Em contrapartida a isso, nós temos uma infinidade de motivos de por que ser sábio, por que buscar o conhecimento, por que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Todas essas são verdades que a gente sabe, que a gente já conhece. E é por isso que eu queria usar um pouco da minha experiência com a ignorância, né? Para ser um pouco mais prática com vocês aqui nessa tarde. A maioria das pessoas aqui já conhecem o meu testemunho. Eu não nasci num lar cristão. Eu conheci Jesus na minha adolescência. Eu confessei a Cristo como Senhor, eu tinha 12 anos de idade,
mas eu só vivi de fato por causa do conhecimento da palavra, por uma questão de leitura e também de maturidade, até física, né? Eu só vivi uma conversão real dos meus 15 para os meus 16 anos de idade. Foi quando eu comecei a assimilar melhor as coisas, a entender melhor as coisas. E aí, quando eu conheci Jesus, obviamente, né, eu me apaixonei e logo me apaixonei pela palavra, porque não tem como você amar o Senhor e não se despertar em querer conhecer a sua palavra. Jesus, ele deixa isso muito claro quando ele disse: vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, né? Pedireis o que quiserdes no meu nome e vos será feito. Não tem como você ter intimidade com Deus, conhecer de Deus, buscar, ter orações atendidas se você não conhecer Deus por intermédio da sua palavra, né? João, ele fala isso categoricamente no capítulo 1, quando ele diz: no princípio era o verbo. É assim que ele apresenta Cristo. No princípio era o verbo, a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Então a maneira mais rápida de você conhecer a Deus intimamente é observando a palavra, né? Ele é quem ele diz ser, e quem ele diz ser está na palavra dele. E logo eu me apaixonei pela palavra, eu sempre dei muita atenção pela palavra. Eu não ia no banheiro quando estava pregando, por mais que eu tivesse vontade, eu não bebia água, eu não fazia nada, eu ficava ali processando tudo aquilo que estava sendo dito e conferindo na Bíblia, né? Então me apaixonei, me entreguei e tive muito temor e vivi a intensidade daquele momento, né? Até por uma questão da idade, ainda muito adolescente, e o adolescente ele é intenso demais em tudo, né? Não que isso seja ruim, isso é bom, mas demanda tempo para a gente administrar os sentimentos de maneira mais correta. Enfim, e essa foi a minha história. E eu comecei a conhecer e a buscar e a amar e buscar um caminho de santificação, que foi uma outra coisa que eu também conheci por intermédio da palavra. Eu sabia que quanto mais eu buscasse me santificar e ler a palavra, mais intensamente eu poderia me relacionar com o Senhor, conhecê-lo, estar sensível, distante do pecado, aquilo tudo que vocês já conhecem, que vocês já sabem e que diariamente a gente busca, né, praticar. Mas eu percebi que nessa intensidade toda, há um tempo, já na fase mais madura, mais adulta, eu comecei a sentir que eu não estava tendo com Deus uma vida assim tão profícua, um ministério tão abundante. Eu senti que eu estava perdendo oportunidades de fazer o evangelho através da minha vida mais amplo, mais conhecido. E isso começou a me preocupar. E eu vou dizer para vocês exatamente quando isso começou a acontecer. Quando o Senhor ele começou a soprar o meu nome, né? E isso tudo foi para cumprir promessas que ele mesmo fez, a fim do nome dele ser glorificado. Ele disse que faria o que eu tenho vivido, né? Que ele sopraria nas nações e a palavra que viesse na minha boca como um ventilador, né? Como areia que joga no vento, ele assim estenderia sobre a terra, enfim, e tudo isso. E quando tudo isso começou a acontecer, eu não quis como viver isso, eu quis me esconder, porque eu achava que se eu visse tudo que estava acontecendo, eu podia me deslumbrar e eu queria me proteger e guardar meu coração da vaidade. E então eu tirei esse tempo assim, eu nunca vi um vídeo meu. Se você entrar no meu Instagram hoje ainda, tirando essa live que eu tô fazendo aqui agora, se você entrar no meu Instagram aí, você vai ver que ele só tem a opção do meu feed, que são as fotos que eu posto, e só tem a opção das marcações de foto, que são as pessoas que me marcam e acabam aparecendo aí nas marcações. Não tem essa parte aí de vídeos, eu nunca postei um vídeo. E se você olhar, também não tem no meu feed nenhum vídeo meu ministrando a palavra que eu tenha compartilhado de mim mesma. Eu nunca pedi ninguém para postar e nunca postei, mas essas coisas foram acontecendo e eu queria que você acompanhasse até o final para não achar que eu tô com orgulho da santidade ou orgulho dessa vaidade santa, né? Vai ouvindo até o final para você entender. Então não tem, porque durante esse período eu achava que isso podia perverter meu coração e eu não sei o que eu pensava, eu sei que eu não queria. Eu não queria e eu tinha vergonha de me ver pregando, vergonha de me ver ministrando e sempre achando que não estava bom.
E foram as críticas, né? Todo mundo fica ali, né? Como se fosse fácil a gente ficar num púlpito diante de uma multidão e conseguir medir com perfeição, uma vez que você quer fazer com integridade, né? Como se você conseguisse medir cada sílaba, cada vírgula que você vai falar. Até porque você tá ali por fé, você não tá ali porque você tem capacidade para fazer aquilo. Você tá ali por fé, você tá ali porque Deus te chamou. Você tá ali porque você crê na palavra, você crê que ela é viva, eficaz e o suficiente para fazer. Mas as pessoas que olham de fora criticam muito porque elas não compreendem tudo isso. Elas acham que você tá ali, você tem que estar totalmente capacitado para fazer aquilo. E ao invés de abrirem o coração para receber, muitas delas às vezes se fecham para avaliar. Enfim. E então as críticas também preocupam a gente, né? Perceber que a gente é atacado e tal. Tudo isso me preocupava. Então, quanto menos eu pudesse aparecer, melhor para mim. E literalmente, melhor era para mim. Mais cômodo era para mim. Mas não necessariamente para o Evangelho de Cristo e nem para a palavra, porque eu nunca subi no altar para falar de mim. Eu subo para pregar a palavra, para pregar como Ele me deu ordem, aquilo que Ele me confiou, né? Mas era muito cômodo e muito conveniente para mim. E mesmo assim as coisas aconteciam, né? Muitos vídeos compartilhados, muita gente conhecendo, o pessoal conhece na rua e tal. E aí você vai se tornando figura pública sem pedir, sem saber, sem nem entender muito bem o que está acontecendo. Mas entendendo que alguma coisa está acontecendo. E quanto mais isso crescia do lado de fora, mais eu procurava diminuir do lado de dentro. Quem ouve isso superficialmente agora vai pensar assim, mas é isso mesmo, Camila, é assim que tem que ser. Tem que ser assim, e é Deus que tem que aparecer, e é o nome de Deus que tem que ser glorificado. E eu concordo com tudo isso. E eu vivi aqui até esse dia de fazer essa primeira live, né? Exatamente dessa maneira. Acreditando nisso, vivendo isso, e na minha ignorância praticando isso. E é agora que eu digo para vocês por que ignorância e por que eu digo que isso não louvava a Deus. Porque no período que eu me comportei assim, e quando o Senhor começou, né, a permitir com que o meu nome fosse conhecido e as mensagens fossem compartilhadas, e essa coisa toda, eu percebi também que muitas pessoas que não levam o ministério que o Senhor me confiou a sério, como eu, e eu estou dizendo, não estou falando de pessoas que têm um ministério não, estou falando de pessoas que usam da imagem, né, da força, do ministério que o Senhor confiou às pessoas, né, usam a imagem, usam o nome, elas fazem isso como quem fazem uma pirataria, como quem pega um produto original e fazem cópias e editam e tal. E isso já prejudicou muita gente, graças a Deus não me prejudicou a tal ponto, né, de tocar na minha honra ou na minha moral, no meu nome. Mas é uma coisa extremamente desagradável e eu percebi que isso foi crescendo. Quem me acompanha de perto sabe que tem pouquíssimo tempo que eu reinaugurei o canal no YouTube. Em julho do ano passado, eu ofereci para o Senhor um culto de 10 anos de celebração pelos 10 anos de ministério. E nesse dia foi que eu inaugurei o meu canal no YouTube. Isso depois de 10 anos. Tem alguns vídeos meus com milhões e milhões de acessos e tal, de várias páginas e perfis e canais e tal. E eu nunca liguei para isso, como eu disse, eu me escondi, eu fugi, eu não queria nem saber de nada. Gente, a luz acabou, acredita? Mas eu vou continuar. Deixa eu pegar a luz aqui do iPad pra ver se... Meu Jesus, não acredito nisso. Eita, e o sinal da internet tá fraquinho. Meu Jesus, sustenta. Gente, eu vou continuar na fé de que nesse único ponto, só tem um pontinho de internet. A transmissão deve estar muito ruim para vocês. Mas eu vou concluir aqui. Se cair, a gente volta. Você acredita que nunca faltou luz aqui e faltou hoje? Senhor, meu Deus! Enfim, então, crendo aqui que vai dar para continuar com o pouco de sinal e de internet que tem. Quando eu ofereci esse culto, depois de 10 anos,
é que eu fui startar minha mente para abrir o canal no YouTube. E eu vou dizer por que eu fiz isso. Eu fiz isso porque o Senhor, ele me visitou através da sua palavra, né, claro, e ele me disse que aquilo que na minha vida era um projeto dele, na mão das pessoas não passaria de um produto administrado de maneira muito leviana. Salomão, ele diz, quando escreve Provérbios, que melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado, o ser amado é melhor do que o ouro e a prata. E eu tenho essa preocupação. Eu não cuido do meu nome porque ele é importante, mas é porque através do nome que o Senhor tem me confiado, eu tenho procurado fazer o nome dele conhecido. Então, por isso a gente procura ter uma vida coerente com o que diz a palavra, para que a gente tenha crédito no abrir da nossa boca, porque a gente não fala da gente mesmo, a gente fala das coisas de Deus, e as coisas de Deus são muito sérias, e a gente precisa ser uma fonte limpa. E aí eu inaugurei o canal, mas não perdi a vergonha, o medo de parecer que eu estava fazendo aquilo para aparecer, enfim, e deixei ele quieto. Aí quando foi agora, deve ter o quê? Um mês. Aí, Senhor, nesse período de 1 ano, depois do culto dos 10 anos, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. E aí eu disse, Deus, eu já não quero mais ouvir profeta, eu não quero ouvir ninguém. Não que eu não creia nos teus profetas, mas eu quero ouvir a tua voz por intermédio da tua palavra. Isso aqui que eu tô contando é uma experiência, tá, gente? E eu pedi ao Senhor que se manifestasse na minha vida por intermédio da palavra dele. E abri a palavra do Senhor e veio a parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, nos versos 13 ao 34. A parábola dos talentos, né? E caiu justamente, meus olhos fitaram justamente o que diz servo mau e infiel. E eu fui analisar direitinho, né? Eu conheço o texto, mas fui analisar melhor, né? Quem é o servo mau e infiel? É aquele a quem o Senhor entregou um único talento. E ele, ao invés de granjear como fizeram todos os outros, o texto diz que por ele temer o Senhor, porque conhecia a sua fama e sabia que ele era muito zeloso, preferiu esconder aquilo que o Senhor deu a ele. E enterrou. E esperou, você vê, não roubou, enterrou. Você vê que ele faz achando que está fazendo por zelo. Por medo, na verdade, né? E tudo que é feito por medo não é bom. O medo não é mola propulsora para nada que você visa o sucesso. Se tiver medo, precisa ser combatido, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de ousadia. E quando eu vi essa parábola, meu coração tremeu, porque o Senhor disse assim para mim, você tem se escondido tanto, 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 você tem enterrado tudo que eu tenho te dado tanto, tanto, quanto mais eu faço, mais você enterra, quanto mais eu quero fazer aparecer, mais eu quero fazer brilhar, mais você quer esconder. E isso não era necessariamente por temer tão somente a Deus também, mas também por temer a opinião pública, né? Ficar quieto é muito cômodo, né? Porque quem não faz nada também não ouve nada. E como eu já tinha muitas demandas e levo muito a sério a agenda e o ministério e as coisas, eu achava que eu deveria me ocupar só com essas demandas e não me preocupar com isso. E isso é uma forma de negligência. E aí o Senhor falou comigo por intermédio da sua palavra com relação à parábola dos talentos. E ele disse para mim, você está sendo, Camila, mau e infiel. E aí se eu puder traduzir melhor o texto para ninguém ficar escandalizado, há um termo mais próximo que diz assim, negligente. Negligente. Eu anotei tantas referências, queria trazer para vocês um estudo tão... Mas acabou a luz. Enfim, no verso 29, o significado disso é exatamente isso aqui, ó. Quando ele diz, né, mau e infiel, ou foste inútil e negligente, ele diz assim, isto diz respeito àquele cujos dons não têm dado frutos. É como se eu tenho o dom da palavra, eu sei que eu tenho o dom da palavra, mas eu não estava usando ele para dar frutos. Eu estava sentada, acomodada, né? E que desse os frutos que dá por si mesmo, né? Como se fosse assim. E aí o Senhor me visitou com essa palavra e ele disse, você
está temendo fazer o que precisa fazer, com medo de ser destruído, né? Ou que eu, o Senhor, te destrua, abre aspas para o que eu estou dizendo, ou as pessoas que não gostam, não concordam, que sempre tem uma palavra contrária, te destruam, né? E isso que você está fazendo vai te levar à destruição de toda forma. Mas por quê? Eu fazia isso por ignorância, por achar que esse era o melhor caminho. Porque a ignorância não te faz ver a verdade. Ela te engana, ela te ilude. Eu achava que era só zelo, que era só santidade. Mas até essa santidade era ignorante. E aí o Senhor me despertou para isso, para a necessidade de utilizar todos os recursos que Ele tem me dado nesse tempo. Instagram, Facebook, YouTube e toda a palavra de Deus que Ele tem me confiado para compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Por isso eu tô aqui nessa primeira live. Eu não quero fazer uso dela aqui para poder falar sobre a culpa que eu senti por todo o tempo que eu neutralizei essa ação, mas para usar isso como um exemplo e um recurso para despertar algumas mentes que talvez pudessem estar tão cauterizadas quanto a minha, caminhando em tanta ignorância quanto a minha. E a palavra de Deus nessa tarde, para quem está acompanhando, é essa. É que toda ignorância vai te levar a um caminho de destruição de um jeito ou de outro. Então é necessário você ser fortalecido pelo conhecimento de quem Deus é e do que Ele tem para você e não do que as pessoas pensam. E o problema é que a gente acaba taxando como verdade palavras que são apenas populares, mas não são verdadeiras. O que eu estou querendo dizer? A gente acaba acreditando que algumas coisas são verdade só porque elas são repetidas por muitas pessoas muitas vezes. E a gente acaba achando que aquilo é verdade, que aquilo é Bíblia, que aquilo é o que Deus quer e não é. Então, por isso a necessidade de buscarmos a palavra de Deus. Toda ignorância vai levar a um caminho de destruição. E aí Deus disse para mim, você prefere guardar por medo de destruir, mas vai ser destruído de qualquer forma. Porque aquilo que é um projeto meu na sua vida está sendo um produto leviano na mão das pessoas. Ninguém vai representar em você aquilo que eu te dei melhor do que você, porque eu confiei a você. E aí o Senhor tem compartilhado essas coisas comigo e eu estou compartilhando isso com todas as pessoas agora que tem alguma área do ministério que não está prosperando por timidez, por vaidade da santidade, por orgulho da santidade. Isso é um pecado gravíssimo. Isso é um pecado gravíssimo. E essa ignorância que eu cometi, ela foi uma ignorância, como é que eu vou dizer assim, ingênua. Ela não foi por maldade, né? Nem propriamente tanto assim por comodidade, mas por ignorância. Em Números, capítulo de número 15, do verso 27 ao 31, você vai perceber como é que era perdoado naquela época o pecado por ignorância. Bom, o Senhor já tinha entregado a lei a Moisés e Moisés, por consequência, precisava entregar a lei ao povo. E o povo, ao conhecer essa lei, precisava cumprir a lei. Só que, como era muito extensa e tinha muitas coisas que precisavam ser cumpridas e obedecidas, tinha gente que não dava conta de observar tudo. Então ele vai falar sobre quem pecasse por ignorância. O que é isso? Alguém que pecasse um tipo de pecado, mas que nem sabia que estava pecando. Então ele dizia o seguinte, essa pessoa, Moisés, vai apresentar uma cabra diante do sacerdote e o pecado dela vai ser expiado. E qual é o nome desse pecado? Ele diz, esse é o pecado que você vai expiar por ignorância. Agora, aquele que pecar por presunção, quem é? Aquele que sabe o que está fazendo, mas por conhecer acha que pode burlar, né? Esse que vai pecar por ignorância, por presunção, esse vai ser destruído, né? Então, a partir do momento que a gente chega ao conhecimento de uma verdade que te liberta, você não pode continuar vivendo aquilo, porque senão você vai ser destruído, senão você vai continuar nesse caminho de ignorância. E a maior ignorância é aquela do cauterizado. É aquela pessoa que acha que tem que continuar fazendo aquilo porque aprendeu aquilo daquela maneira, ouvindo, falando, mas não é a verdade de Deus para a vida dele. Há alguns versículos que Deus me deu aqui, eu quero usar eles para desatar algumas coisas na sua vida. A Bíblia diz que, Provérbios capítulo 26, verso 12, diz assim, tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Se sim, tu podes esperar mais do tolo do que dele.
é aquela pessoa que acha que sabe tudo. E às vezes a gente que transita nesse meio religioso, de santidade, acha que sabe mais do que as pessoas e tem uma dificuldade maior de se submeter aos ensinamentos, de se submeter ao que Deus diz e não ao que o homem está falando. Porque no final você acaba procurando a aprovação do homem e não a aprovação de Deus, porque afinal é o homem que curte, é o homem que dá números, é o homem que dá visualizações, é o homem que dá patrocínio, é o homem isso e aquilo, mas a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de dúvida e nem variação. Então, na verdade, vem de Deus, e a única maneira disso ser íntegro através da vida das pessoas é você continuar fazendo conforme Deus quer, e não conforme o homem diz que tem que ser. E a ignorância faz isso, faz você acabar se atentando mais para a opinião pública do que para a palavra de Deus, mais do que para o que a multidão pensa do que para, de fato, o que a palavra de Deus diz. Então, nessa tarde eu quero orar e eu queria pedir você que está acompanhando comigo que não se ausente daqui enquanto nós não orarmos. Eu tenho jejuado estes dias, tenho buscado ao Senhor a fim de poder fazer uma oração que com a ajuda da graça de Deus possa entrar em lares, em mentes e vidas que estão aprisionadas por uma ignorância, seja ela inocente ou não, possam ser livres dessa cadeia. Chega de sermos destruídos pela ignorância. É tempo da gente ser edificado pelo conhecimento de Deus. Salmos de número 119, verso 130. A entrada das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Isaías 9, 2. O povo que andava em trevas, olha essa profecia messiânica de Isaías acerca de Jesus Cristo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Salmos de número 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios capítulo 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura e escudo para aqueles que nele confiam. Mas nós estamos vivendo um tempo de muito achismo, um tempo de muita presunção, um tempo onde a gente acredita que a opinião pública e o que as pessoas dizem sobre nós é mais importante do que a palavra de Deus, do que o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Sabe qual é o significado de ignorância, literalmente? Ignorância significa isso aqui, olha: o estado de quem não está a par da existência ou da ocorrência de algo. Sentido genérico e filosófico é esse aqui, ó. É a atitude daquele que, não sabendo utilizar as suas capacidades racionais, engana-se quanto à qualidade dos seus conhecimentos, tomando por verdade aquilo que não passa de uma opinião falsa ou incerta, expondo-se a uma ilusão ou a um erro. Era o que eu fazia. Sobre uma ilusão e um erro, eu pensava que eu estava fazendo o melhor para mim, eu pensava que eu estava zelando melhor pelo ministério que o Senhor me confiou, mas não, eu estava extremamente vulnerável na mão de um monte de gente que estava utilizando a minha imagem, o bom nome que o Senhor tem me dado, a força da minha influência para fins nefastos. E eu achava que era eles que iam prestar conta com Deus em razão do que eles estavam fazendo, porque eu estava aqui me guardando em pureza, em honra, em santidade, quando na verdade eu estava sendo negligente acerca do dom que o Senhor me deu. E me deu para produzir frutos, não para que eu seja não para que o evangelho que eu acredito e que eu represento seja pregado e representado pela boca de alguém que não conhece, que não vive, que não sabe, mas pela boca de alguém que tem procurado viver de acordo com as palavras que prega. Então era eu que estava fornecendo conteúdo para ser levado de maneira leviana, ao ponto que hoje eu tenho que, olha como a ignorância destrói, ao ponto que hoje eu é que tenho que correr atrás da minha própria originalidade, da minha própria identidade, por exemplo, em redes, em mídias sociais e no próprio YouTube, no canal, pedindo às pessoas que sigam de fato quem é. Por quê? Pela minha intenção, porque o meu propósito, ele é um propósito que caminha de acordo com a palavra de Deus, um propósito íntegro, né? E não um propósito sensacionalista, leviano, afamado, vaidoso, um propósito real. Mas essa negligência te dá esse tipo de vulnerabilidade. Essa primeira live, ela é uma live inaugural, uma live primeiro para mostrar nisso, onde eu tenho errado, aonde eu agora quero acertar, mostrar
tem dois tipos de ignorância e eu por um tempo cometi as duas. E eu quero usar a minha vida como exemplo daquilo que eu não deveria ter feito e fiz para despertar você, A ignorância ingênua, inocente. Que ignorância é essa? É essa. Eu achava que eu estava fazendo bem para Deus, que eu estava fazendo bem para o ministério, que eu estava fazendo bem para o evangelho, mas não estava. Foi leviano, foi negligência. Eu recebo de Deus o perdão, vamos dizer assim, né? Como diz lá em Números, né? Só pra gente entender a expiação desse pecado, porque ele foi por ignorância inocente, não por presunção, né? Eu não fui obstinada a errar. Eu errei tentando acertar, né? Mas não deixa de ser um erro que te leva ao prejuízo, um erro que te leva a constrangimentos, um erro que te leva a exposições desnecessárias. É um erro. Então eu vou orar nessa tarde agora por todas as pessoas que têm errado por ignorância, ainda que seja ingênua, ainda que seja sincera, mas ainda assim ignorância. E toda ignorância, sendo ela sincera ou não, vai te levar a um caminho de destruição. E por isso eu queria te alertar. E por isso eu vim aqui nessa tarde falar sobre isso. E tem a outra ignorância, e eu acredito que no meio dos cristãos, né, no meio religioso, ela é uma das que mais acontece, e eu também, por um tempo, acredito que tenha cometido ela. Eu sei que eu cometi, que é a de você achar que você é melhor do que as pessoas em não fazer isso para poder ser mais santo, para poder mostrar para Deus que você é mais puro. Essa é uma ignorância presunçosa que produz uma mente cauterizada. E eu sei que assim como eu cometi esse erro, que gera um pecado, muitas pessoas também podem estar cometendo. E eu sei que eu sou seguida por um nicho e por um grupo de pessoas que foi gerado no mesmo tipo de ventre que eu. Um ventre, espiritualmente falando, né? Um ventre profético, um ventre muito puro, de muita fé, que acaba se atraindo muito mais pela atmosfera espiritual de um momento do que pela meditação de dia e de noite na palavra. E com isso a gente se torna muito vulnerável a palavras, sabe? Palavras de homens e acaba dando muito mais ênfase aos nossos sentimentos e sensações do que de fato e de verdade para aquilo que a palavra diz. Então, é para esse público principalmente que eu me dirijo agora, porque eu sei que é nesse meio cristão aonde há a maior religiosidade, orgulho da santidade e vanglória, aonde a gente acha que não há vaidade, porque a gente não faz, porque a gente não publica, porque a gente não porque a gente não aparece, porque a gente não ostenta, mas no final está pecando muito mais gravemente do que qualquer outra pessoa, porque está pecando fazendo uso do orgulho e da vaidade da santidade. E essa, com certeza, o Senhor desaprova, porque ele usou a boca do próprio profeta Isaías para falar que na revelação de Jesus Cristo, muitos, nos dias que o Messias viesse, iriam reagir dessa maneira. E reagiram, são os sumos sacerdotes, eram os saduceus, os escribas, os fariseus. Aí o Senhor vai usar a boca do profeta Isaías para dizer como ele reagiria diante desses, dizendo: esse pecado de vocês, ele é para mim. É como um fumo de rolo que queima nas narinas e como vinagre sendo jogado nos meus olhos. O que o Senhor estava dizendo é: vocês acham que estão sendo santos, vocês acham que estão sendo bons, vocês acham que são melhores do que a graça, do que a misericórdia, do que a necessidade de aprender, do que a simplicidade, do que a humildade, mas vocês são insuportáveis. Era isso que ele estava dizendo. Já botou vinagre no olho? É insuportável. Já ficou sufocado pela fumaça de um fumo de rolo sendo queimado? É insuportável. Era isso que Deus estava dizendo. Então essa segunda área de ignorância, que é a presunçosa, ela é mais rapidamente destrutiva. O problema é que quem está sendo destruído não percebe que está sendo destruído, porque está com a mente cauterizada. A palavra do Senhor, ela diz, né? Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não nega. Eu tenho pedido sabedoria e eu já há alguns anos sempre faço essa oração, e eu acredito que por isso Deus não deixou a minha mente ser cauterizada a ponto de que o conhecimento e a revelação da vontade de Deus para minha vida, não é a vontade dos homens, a vontade de Deus para minha vida se cumpra. E por isso eu queria dar esse testemunho aqui para vocês. Eu tenho vivido um tempo de quebra de mentalidade.
Eu tive a oportunidade de ir numa live em Florianópolis e ela me ajudou muito a compreender isso. A compreender que essas ferramentas que nós temos hoje no universo digital, elas precisam ser utilizadas por nós. E precisam ser utilizadas por nós para que o evangelho seja pregado, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu sei que muita gente já faz isso, mas não por vaidade, nem da santidade, nem do próprio nome, mas que isso seja feito para que nós também sejamos uma voz profética e reconhecida no universo digital, porque o evangelho não mudou, mas a forma de nós nos comunicarmos com o mundo mudou. E eu percebi isso nessa live em Florianópolis, onde eu via simultaneamente mais de 400 pessoas entregando a vida para Cristo, confessando pecados, confessando nomes, tendo consciência daquilo que estava acontecendo. E ali eu cheguei a esse entendimento, que eu preciso, sabe, melhorar e granjear, frutificar o dom que o Senhor já me deu. Numa única live não vai dar pra gente poder falar sobre tudo isso, quem sabe, né? Eu comecei aqui a estabelecer alguns estudos, não dá pra gente falar tudo. Você vê, eu sou tão analógica que todo mundo anota as coisas em iPad e tal, né? Eu anoto no papel. Mas é aquilo, tô abrindo minha mente, tô melhorando, mas enfim, eu na busca por isso, né, para trazer um conteúdo para vocês bíblico, eu vi que é muita coisa para falar em uma única live. Eu pretendo fazer outras, quem sabe uma série, né, também no canal, no YouTube, onde é uma plataforma mais estável, né, mais segura para a gente poder fazer isso, que nos dá nos permite mais tempo, mas hoje, em especial, eu queria isso, passar a minha experiência pessoal de alguém que vive Deus, que lê a Bíblia, que prega a Bíblia, que pertence ao ministério da palavra, que tem por responsabilidade, por obrigação, meditar no texto sagrado, ser consciente das coisas, mas que ainda assim viveu sim um nível de cauterização de mente, por ignorância, com certeza, porque em algum momento achou que estava fazendo certo, sendo sábio aos próprios olhos, e tudo isso é ignorância. E Deus tem me despertado para isso, e assim como Ele tem me despertado, eu também quero despertar as pessoas que têm o interesse de serem despertadas. O que me motivou em coragem absoluta, né, para eu vir aqui e conseguir fazer isso, foi que há poucos dias eu fiz uma postagem simples, e aí coloquei uma aspas, mas essa aspas não foi lida no comentário. E entenderam tudo errado, e aí a primeira palavra que me veio em mente foi isso, né? Foi, meu Deus, quanta ignorância. O telefone não quer ficar no lugar, Jesus. Fica. Peraí, gente. E aí, à medida que eu via os comentários das pessoas falando sem saber o que elas estavam dizendo. Por que sem saber o que estavam dizendo? Não porque não me conhecem, não por isso. Porque a gente lê, tá ali. Mas por não saberem realmente ler, por não saberem fazer a interpretação do texto. E a gente percebe que isso acontece na Bíblia também. As pessoas criam dogmas religiosos errados simplesmente pela falta da interpretação de um texto. É triste, mas é uma realidade. Criam erros e cometem pecados por falta da interpretação do texto. E isso não se representa, né, só na leitura do vocábulo da nossa língua, mas também na leitura da palavra de Deus, porque uma coisa acontece em decorrência da outra, né? E isso me deu muita ousadia para vir aqui fazer essa primeira live, que eu acredito que vai ser a primeira de outras, para poder começar a falar sobre isso. Por quê? Normalmente quando eu via um comentário abusado, ousado, ou nesse caso ignorante, eu apagava ou o comentário ou a publicação. Sabe assim, preguiça de discutir, ainda mais quando você via que o assunto é totalmente discrepante da realidade. Preguiça, sabe? Ai não, meu Deus, não acredito, deixa pra lá, então é melhor pra não dar problema e tal, e tirava. E com isso a ignorância vai ganhando espaço. E a orientação da palavra é que nós não sejamos vencidos com o mal, mas vençamos o mal com o bem. A orientação da palavra é que nós não sejamos convencidos por esse mundo, mas que nós venhamos transformá-lo pela renovação do vosso entendimento. Então, se o nosso entendimento é renovado, se nós temos uma visão diferenciada, não pode ter preguiça, a gente tem que falar.
Porque senão são eles que vão se tornar uma voz no universo digital. E o universo digital é o universo hoje que os filhos aprendem, que as ovelhas mais novas aprendem. É onde os neófitos na fé, os novos convertidos, têm o acesso mais rápido para aprender. E é por isso que muita gente está aprendendo as coisas de maneira errada, não conversam de maneira correta. Meu Deus, esses dias eu estava olhando as pessoas, muitas pessoas estão até desaprendendo a orar. Você já viu? Elas não oram mais em nome de Jesus. Tem gente que abre a oração, mas não fecha, não finaliza. Já viu oração assim? Tem gente que ora, começa a falar com Deus, daqui a pouco está falando com você. E tudo isso, gente, é ignorância, é falta de entendimento, é falta de ensino. E sabe por que isso tem acontecido? Porque as pessoas que têm crédito para falar, as pessoas que têm algum nível de conhecimento para expressar, as pessoas que foram ungidas por Deus para isso, às vezes se exime, se isola, sabe? Sobre a justificativa de que ou é preguiça, ou é cômodo, ou não vale a pena. Ah, isso é internet, Só que a verdade é que o mundo mudou. E essa é a forma de hoje a gente conseguir se comunicar com as pessoas. Se eu fosse considerar isso que eu estou fazendo agora uma ministração, né? O que não é literalmente, né? É uma experiência com alguns versículos bíblicos, a fim de elucidar aquilo que eu passei, um testemunho, né? A fim de que outras pessoas também sejam alcançadas. Mas se eu fosse considerar isso aqui agora, se eu fosse considerar a minha mesa um púlpito, e se eu fosse considerar o que eu estou fazendo agora, né? Deixa eu pegar aqui o copo, vamos fingir que isso é um microfone, e fosse fazer disso uma ministração literal, eu estaria saudando agora com a paz do Senhor mais de 13 mil pessoas. Imagine aí agora uma igreja de 13 mil pessoas. Imagine aí agora um lugar às 5 horas da tarde com 13 mil, mais de 13 mil pessoas assentadas para ouvir uma palavra. Então a gente não pode fazer isso de maneira leviana. Eu disse isso quando eu vi, quando a pastora Ezenete me chamou. Eu fugindo, mas como eu respeito muito a pastora Ezenete Rodrigues, da Igreja Batista da Lagoinha, e ela tem um trabalho muito sério de intercessão, e eu levo muito a sério o Ministério da Intercessão, e ela me convidou, e eu falei, tudo bem, vou fazer lá no Instagram dela e tal, mas não dava certo, não entrava, e eu chamava e não ia, e não acontecia. E aí a gente teve que transportar aqui, e a gente fez a live dela aqui. E no dia que a gente fez essa live, e eu vendo as pessoas acompanhando a gente ali na madrugada, um número semelhante a esse, 2, 3 horas da manhã, e as pessoas, sabe, depois de tantos testemunhos, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando eu tive a oportunidade de fazer então aquela primeira live única com ela, porque eu não fiz com mais ninguém, eu disse para ela que eu só estava falando ali porque Deus tinha me dado uma palavra para aquele dia. Porque não é você falar, vir aqui fazer uma live e falar para ter um monte de gente te vendo. É você ter o que dizer. Porque ao longo da sua vida você não pode se preocupar só em falar, você precisa saber se você tem crédito para ser ouvido. E aí, pensar no que você vai dizer, para que seja relevante, você não ocupe de maneira vã o tempo das pessoas. E as pessoas que levam isso a sério e acreditam nisso, vão dar crédito ao que você está falando. E com isso a palavra de Deus vai ser propagada e o nome de Deus vai ser glorificado e um desdobramento maravilhoso vai acontecer. Então, de lá para cá eu venho sido ministrada pelo Senhor. Então é por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos ser também uma voz. Vai ver, para alguém aqui que está me acompanhando, está me ouvindo por respeito. Para alguém aqui eu estou chovendo no molhado, né? Mas eu acho importante ainda assim que eu diga, porque por ter Instagram, por ter Facebook, por você me ver em muitos vídeos no YouTube, ainda que não sejam, nenhum deles seja no meu canal, e por você me ver há muitos anos nesse sentido como figura pública e tal, você pode pensar que eu estava aí à frente do meu tempo, como diz aí a moçada, né, bombando e tal, e não é nada disso, não era nada disso. Mas agora, não pelo que dizem, né, mas pela palavra de Deus, pela maneira como eu tenho sido ministrada pela palavra de Deus, eu estou aqui para que outras vidas também possam alcançar esse nível de libertação e de entendimento, né? Eu queria deixar aqui para vocês, queria terminar esse momento aqui, deixando para vocês uma palavra na segunda carta aos Coríntios, que diz assim, capítulo de número 4, diz assim, verso 3, mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos,
nos quais o Deus deste mundo cegou a mente da... Não sei se ainda está transmitindo, mas vou continuar lendo aqui. Gente, a luz acabou. O Wi-Fi desligou. E o 4G só tem um ponto. E é nesse ponto que eu tô me apegando. Né? Tá igual a fé, do tamanho de um grão de mostarda. Mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus, que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Obrigada, mãe. Para dar o conhecimento da glória de Deus, para dar luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu queria encerrar a live dessa tarde, desse dia chamado hoje. Foi para isso que o Senhor nos confiou o Evangelho. Ele disse, vós sois sal da terra. E se o sal não salgar, fica insípido e para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E ele disse, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então a gente brilhar. E não pode ter medo do que vão dizer e do que vão falar. E ninguém vai administrar aquilo que Deus nos confiou melhor do que nós mesmos. Então a gente tem que ir para cima sim. Então, tendo dito estas coisas, eu tô disposta a me ver numa nova roupagem, não por mim, porque é muito mais cômodo ficar quietinho, sabe? É muito mais conveniente, né? Não cria crítica, não cria, né? Mas o Senhor tem me incomodado muito e tem usado muitas pessoas para me falar sobre isso, e Ele tem dito, eu te dei uma voz. Não temas, eu ouço isso desde que eu tenho 12 anos de idade. Ele diz, abre a tua boca e eu encherei. E eu tenho aprendido que isso não tem a ver com o tanto que eu prego. Isso tem a ver com o tanto que os corações estão dispostos a receberem a palavra de Deus. É impressionante. Enfim, e eu sei que o Senhor vai nos dar graça para isso. Então, eu queria compartilhar a priori, né? Esse testemunho, esse nível de libertação que eu tenho vivido nesse tempo. Hoje eu me sinto pronta para isso, para vir aqui, para saber o que eu vou falar. Hoje eu sinto que, não é que eu não vou errar, né? Mas eu sinto que eu vou errar menos. E com isso eu vou poder acrescentar mais na vida das pessoas, né? E poder falar com verdade daquilo que eu tenho vivido na pele, né? Esse novo tempo. E compartilhar isso com a minha geração, né? Esse novo tempo de palavra, de crescimento, de ensino e essa nova forma de aplicar no dia a dia, essa nova forma de ministrar. Porque eu não sou essa geração de agora, essa de agora, né? Mas também não sou a geração dos nossos pais, aquela que passou. Então, veja bem, nós temos uma geração extremamente recente, que é essa que está chegando agora, e uma que foi a que veio antes de nós e nos deu vida. Então, se você analisar a geração que hoje me acompanha, e é para esses que eu estou falando, porque para tudo tem uma estação e um tempo, para essa que me acompanha, que está aqui comigo agora, nós somos a geração do meio. Nós somos a geração que tem por obrigação a necessidade de trazer o equilíbrio. Numa próxima live, permitindo o Senhor, eu vou falar sobre isso. Nós, a galera aí de 30, 25, 28, a galera que vai até 40, 45, né? Nós somos a geração que precisa trazer a geração que está à nossa frente e conciliar com a que foi anterior a nós. Isso é muito importante. Nem retrógrada e nem tão avançada em alguns aspectos, conciliar um equilíbrio entre as duas coisas. Ou com a capacidade que Ele me deu, não quero mais ser ignorante, por isso eu quero ministrar agora espírito de sabedoria. Antes de eu começar essa live, eu liguei para um homem de Deus que eu respeito muito, que é uma autoridade eclesiástica e uma autoridade na área do ensino, e eu liguei para ele por isso, porque para mim ele é uma referência nessa área, e eu disse para ele, pastor, ore por mim agora que eu vou começar uma live, e eu quero conseguir falar o melhor que eu puder falar, que é diferente de você pegar a Bíblia, né,
e pregar. Eu não queria fazer isso hoje, eu queria realmente fazer o que eu estou fazendo agora da melhor maneira possível. E eu falei para ele, o senhor é um ensinador, o senhor é um professor, ore sobre mim agora. E ele orou, sabe? Ele orou e eu me senti muito autorizada por Deus através da oração dele. E me sinto autorizada agora para orar por pessoas. Para orar por pessoas agora, pedindo a Deus espírito de sabedoria, de conhecimento, que o Senhor traga para caminhar comigo nesse novo tempo, seja no canal, seja no Instagram, seja no Facebook, seja ao vivo e a cores, seja no que for, no leque que Deus me abrir, sabe? Eu quero ser uma fonte aonde eu estiver. Deus traga as pessoas que querem isso, que querem viver um evangelho de verdade, que acreditam que esse tempo é o tempo onde o Senhor vai levantar uma geração equilibrada, uma geração que tem norte, uma geração que não tem vergonha de se arrepender, de descer, de confessar, de pedir perdão. E é isso, eu quero ministrar isso agora, eu quero me dirigir especificamente aos meus amigos, companheiros de ministério, ministros, aqueles que se dedicam em estudar para ensinar, para que o Senhor lhes dê abertura de mente, sabendo que a esses muito mais fortemente lhes será cobrado, mas também aos outros, aos que desejam aprender, sabe? Aos que estão aqui comigo agora e estão dizendo, Camila, eu não quero errar, eu quero aprender, eu não quero ficar andando pautada no que muitos estão dizendo e acreditar que essa é a verdade, eu quero saber o que a Bíblia diz, o que Deus pensa sobre isso e se dispor a ouvir pessoas que estão dispostas a falar o que Deus diz na sua palavra e não o que elas pensam, tá bom? Nós vamos orar, eu quero orar por vocês agora, mas quero aqui deixar um exercício, tá bom? Para que essa semana seja uma semana de quebra de ignorância, seja uma semana de confronto contra a ignorância, seja uma semana onde o Senhor venha reciclar a nossa mentalidade, sabe? Onde o Senhor venha visitar o nosso DNA espiritual. Todo mundo que está me ouvindo aqui agora foi mentoreado por alguém. Todo mundo que está me ouvindo agora traz uma hereditariedade espiritual. E herança, normalmente você não determina o que você quer e o que você não quer, você leva tudo. Infelizmente eu tive a tristeza de sepultar o meu pai. E quando a gente foi ver os recursos daquilo que ele havia nos deixado, eu percebi que haviam algumas coisas também que não eram créditos, não. Eram coisas que a gente não queria, mas a gente precisava ir lá no cartório e mover toda uma ação para dar baixa. Porque senão a gente ia acabar recebendo aquilo mesmo sem querer, porque é herança. Deus está mandando eu dizer isso agora para alguém. Vai ver até na sua mentoria, você recebeu muita coisa boa, sabe? Que te ajudou, que te acrescentou, que te levou ao nível que você está agora. Mas agora você precisa viver uma experiência mais pessoal com Deus e com a palavra. Então é necessário uma reciclagem, é necessário que Deus visite o seu DNA espiritual, sabe? A sua hereditariedade espiritual, mental, né? Para que você possa viver uma quebra verdadeira. E eu vou orar por isso agora. Eu sei que a galera manteve-se aí comigo e está comigo. Eu quero pedir perdão por essa transmissão, mas eu falei tanto de luz, né? Luz, conhecimento, e faltou a luz, mas não faltou palavra, né? Não faltou palavra. E essa é a luz que não pode faltar. Porque essa faz brilhar até no escuro. Literalmente, é o que a gente tá fazendo agora. Minha mãe tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Mostra pra senhora a luz, mãe. Tá vendo esse pontozinho de luz? É minha mãe segurando o celular, porque eu tô numa parte escura da casa, pra que eu possa conseguir terminar essa live aqui. Então é isso, é essa luz que não pode faltar. A quem é interessante essa ignorância? A Satanás e a seus demônios. É eles, porque essa é a obra prioritária de Satanás. A palavra do Senhor, ela diz isso: o príncipe deste século lhes cegou o entendimento para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? A verdade do evangelho, a verdade que liberta, a verdade que transforma a vida do homem. Deus está me mandando falar isso agora. Tem ministérios aqui que é para irem muito além de onde estão agora, assim como o meu. Deus tem mais para você. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de maturidade, de crescimento. Não que uma coisa não gere a outra. Não vamos entrar aqui num outro caminho de ignorância, mas não é essa a prioridade, sabe? E tem gente que tá retido, tá atado na fonte do conhecimento, do jorrar de Deus, até de experiências sobrenaturais. Por quê? Porque tudo vem pela palavra, tudo vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então eu quero orar em fé agora, em fé, e eu me sinto legitimizada
Eu me sinto com a autoridade de Deus para fazer isso. Eu tô me controlando o tempo todo para não chorar, mas não é por vergonha, é por timidez, não é por nada. É porque eu me sinto tão quebrantada pelo Espírito Santo para orar pela sua vida agora, que eu preciso me concentrar para conseguir concluir esse propósito. Sabe? E quero deixar aqui algumas dicas para você, porque quando terminar a oração, eu quero terminar com uma oração hoje aqui. A primeira dica que eu quero dar para a gente viver uma semana de quebra de mentalidade, sabe? De aprofundamento na palavra, de conhecimento, para que a gente identifique se está havendo cauterização e ignorância. A primeira coisa é não se subestimar. Ou seja, não ache que você é aquém de quem de fato você é, achando que você não pode se desafiar, que você não pode aprender, que você não pode crescer. Eu achava que eu não tinha jeito para nada disso, continuo achando, mas estou aqui porque eu creio que Deus está me capacitando. Isso é frutificar o dom que Deus me deu. Então, assim, a minha dica é, para quem está aqui comigo agora, me ouvindo, é você não se subestimar, mas também não se superestimar. Achar que você tem que fazer toda hora, ou todo dia, ou que você vai fazer melhor do que alguém, ou que você... Não se subestime, mas também não se superestime. Faça o que é relevante conforme Deus quer que você faça. E seja uma voz atuante na sua área, seja ela ministerial, no que tange a eclésia, a igreja, ou seja ela profissional. Segunda coisa, são conselhos práticos, tá, gente? Segunda coisa, uma das formas de você começar a quebrar essa mentalidade, quebrar a cauterização de mente, confrontar a ignorância. Consulte a fonte de tudo que você deseja acreditar ou saber. Consulte. Qual é a fonte? Essa profecia que você ouviu, passe ela no crivo da palavra de Deus. Essa mensagem que alguém está pregando, esse pregador, qual é a fonte dele? Aonde está a base bíblica disso que ele está falando? Esse estudo que você está ouvindo, esse curso que você está fazendo. Comece a consultar a fonte, sabe? Veja se está respaldado no crivo da palavra de Deus. Não é porque só é bom o que vem da Bíblia. Não é necessariamente isso. Mas é porque... não gaste seu tempo com coisas que não vão gerar e agregar valor na sua vida, sabe? E a palavra de Deus é a única que não vai passar. Eu costumo dizer que toda experiência com Deus que não passa pela palavra de Deus não será permanente, será passageira. Não será significativa. Agora, se toda experiência que você desejar viver com Deus passar pela palavra, céus e terras passarão, mas você será marcado por essa experiência para sempre, porque a palavra de Deus é eterna. E terceira e última dica, gente, se você não gravou as primeiras duas, essa terceira é extremamente importante. Pare de falar coisas que você não tem certeza. Tira isso da sua vida. Quando for lhe dada a oportunidade de falar, seja pregando, seja conversando, seja num jantar, só permita com que se revele no verbo, na fala da sua boca, na linguagem dos seus sinais, caso você não fale por palavras, mas fale por libras, na expressão da sua comunicação. Só permita falar, expressar o que você tem certeza. Uma coisa que tem revelado a ignorância das pessoas na internet é isso. Você percebe que elas falam de maneira leviana. Elas querem lacrar. Elas só falam porque querem falar. E sem perceber, elas não estão gerando crédito, elas estão gerando um espetáculo, estão sendo bobo da corte, sabe? Então não faça isso com a sua vida, com o ministério que o Senhor lhe confiou, com a família que Deus lhe deu ao redor da sua mesa. Não deixe os seus filhos acharem que a mãe deles é uma ignorante. Não deixe o seu pai achar que o filho dele é um bobo, sabe? Abra a sua boca acerca das coisas que você tem certeza. A Bíblia diz, é um provérbio, deixa eu ver se eu acho ele certinho aqui, para não lhe falar errado. Eu anotei em algum lugar, mas agora não estou achando. Provérbio de Salomão, onde ele diz que até o tolo que se cala passa por sábio, mas aquele que se acha sábio aos seus próprios olhos é envergonhado publicamente. Como a gente tem visto isso na rede social. As pessoas têm comentado para passar vergonha, curtem o que não lê e passam vergonha, pregam o que ouviram e não o que leram e
passam vergonha e toda a consolidação de suas vidas é insegura. Por quê? Porque elas falam do que não tem certeza, pregam do que não tem certeza, acreditam que uma verdade passa a ser verdade só porque é popular, só porque alguém repetiu muitas vezes. Quantas falácias eu já ouvi da boca de pastores, quantas coisas eu já ouvi da boca de quem deveria ensinar, coisas que quem frequenta uma escola dominical não comete determinados erros, sabe? Coisas assim básicas, mas por quê? Porque começou a se enveredar pela ideia de que a verdade é o que dizem e não o que está escrito. Esses dias, acerca dessa postagem que eu vi, onde eu vi a revelação de muita gente ignorante por não saber interpretar texto e etc., eu compartilhei uma coisa, uma filosofia que eu carrego comigo já há alguns anos, onde eu ouvi, acho que foi da minha cunhada que eu ouvi isso uma vez, e nunca mais eu esqueci, isso virou uma filosofia na minha vida, onde diz assim: as palavras não dizem aquilo que eu queria que elas dissessem, elas dizem o que dizem. Como assim? Você já deve ter ou pedido desculpa para alguém, ou já deve ter visto alguém te pedir desculpa da seguinte maneira: olha, fulano, me desculpe, eu falei aquilo, mas não era o que eu queria dizer. Sobre a tentativa de te mostrar assim, olha, eu falei isso, mas é que eu me expressei errado. Não era aquilo que eu queria dizer. E às vezes não era, mas por ter se expressado errado, gerou mágoa, gerou ressentimento, gerou problema. Por quê? Porque as palavras não dizem o que eu sinto. As palavras dizem o que dizem. Então eu preciso avaliar com muito cuidado aquilo que eu falo. No universo digital, para aquilo que é escrito, é a mesma coisa. As palavras não dizem o que eu sinto, elas dizem o que você está escrevendo. A letra é fria. A pessoa não vai saber o que você está sentindo. Ela vai ler o que você escreveu. E a gente vê as pessoas falando de maneira leviana, escrevendo de maneira leviana. Por quê? Porque elas não consultam a fonte, porque elas não têm certeza, porque elas acreditam que uma verdade se torna verdade por ter sido repetida muitas vezes. E uma verdade não é verdade porque foi dita muitas vezes. Uma verdade é verdade se ela for verdade. É a mesma coisa. Eu conheço pessoas que não creem em Deus, mas já leram a Bíblia diversas vezes, porque elas interpretam de maneira particular. E não é de maneira particular, e ainda precisa da ajuda do Espírito Santo para entender na medida da fé. Enfim, então eu queria deixar essas dicas aqui para vocês, tá bom? Não se subestime, mas também não se superestime. Nós somos a geração que vai trazer equilíbrio, eu creio assim. Consulte a fonte de tudo que você deseja acreditar ou saber. Vai lá e vê se é isso mesmo. Vai lá na Bíblia e vê se essa live, aquilo que eu tô falando, se tem coerência com a palavra. Quando você puder, olha os versículos, vê o contexto, vê se aplica. Terceiro, e para mim, a mais importante, porque essa aqui até o tolo, o que é cabeção mesmo, o que é tolo, até o tolo, se praticar essa aqui, até eles vão olhar e vão dizer, ó, eu acho que fulano é sábio, vai passar por sábio, que é essa: pare de falar, de reproduzir, seja numa conversa trivial ou seja numa conversa séria. Desvencilhe-se do hábito de reproduzir e de falar coisas das quais você não tem certeza. Ter humildade é preparar o caminho da honra, seja ela para o conhecimento ou seja ela para qualquer outra coisa. Tem que ser humilde. E tem que ser humilde para você dizer, olha, eu não sei. Isso aí eu não sei. Olha, eu vou ver. Não sei isso. Eu prefiro, sabe? Seja humilde. Então é isso. Não acredite que uma verdade é verdade só por ela ser popular. Gente, esse é o meu testemunho desse dia. Eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que quando eu falei de ignorância, alguém deve ter pensado que eu ia vir aqui para falar sobre as ignorâncias que a gente já passou na vida, sobre como as pessoas são ignorantes e isso e aquilo, mas não. Eu queria utilizar esse tempo para falar da minha ignorância, porque eu sei que algumas pessoas veem na gente algum nível de referência, e é importante que essas pessoas saibam que, de fato, não é tudo isso, que a gente erra, que a gente falha, e que é importante, às vezes, uma vez que a gente é visto como referência, mostrar onde a gente errou, para que outras pessoas não cometam o mesmo erro que nós estamos cometendo. Então, daqui para frente, eu pretendo frutificar, multiplicar os talentos que o Senhor me deu, me tornar uma voz nessa área e não vou ter preguiça de combater a ignorância, porque eu preciso que outras pessoas também tenham alcançado, tá bom? Então é isso, vou orar agora para que quem quer, porque tem que querer, né?
Tem que querer. Eu consegui viver e não ser totalmente cauterizada porque eu dizia, Senhor, eu quero. Então tem que querer, né? Tem que querer. E eu vou orar agora, tá bom? Minha mãe tá aqui comigo na intercessão. Tô com uma galera em jejum agora. Então, irmão, pode ter até casta. Vai ser quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apóstolo Paulo também, antes de viver a conversão, ele errou. Ele não perseguia o povo porque ele achava ele perseguia porque ele achava que era uma seita. Ele foi ignorante. Ele errava por ignorância. E muitas vezes a gente faz isso. Então eu quero orar agora. Tá bom? Bateria tá acabando. A Wi-Fi foi embora. O horário tá indo embora. Então vamos orar agora. Eu quero pedir ao Espírito Santo que tenha te dado munição suficiente para compreender. Porque eu de mim mesma não adianta. Eu tentar falar, não vou fazer, né? É o Espírito Santo que vai fazer. Então vou orar por todas as pessoas agora. Se você puder, feche os seus olhos. Se concentre mais naquilo que você vai ouvir. Porque não é pelo que você vê, é pelo que você ouve. Tá bom? Se você está em um lugar onde você pode fechar os olhos, feche os olhos. Eu só não vou fechar os olhos porque eu quero controlar aqui para não acabar, que a bateria está acabando e não ir embora sem me despedir de você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu nome agora. Aonde houver alguém ao alcance da nossa voz nessa tarde, Senhor, alguém que assim como eu, Senhor, tem procurado te servir, mas muitas vezes erra por ignorância. Há alguns que me acompanham aqui agora, Senhor, que assim como eu também errei, erram também por presunção, por orgulho da santidade, vaidade da santidade, vaidade da leitura, vaidade do conhecimento bíblico. E por isso agora eu quero expor, confessar e denunciar em luz agora toda obra do mal que atua nas regiões celestiais e que limita a nossa capacidade de raciocínio, de avanço físico e espiritual. Aonde houver alguém agora, Senhor, me acompanhando, que na pureza, Senhor, na integridade deseja te servir em espírito e em verdade, mas tem sido ignorante, talvez por uma frase que ouviu, uma palavra que acabou virando doutrinária e não deveria ter sido, e isso foi gerando, Senhor, foi gerando falta de entendimento, foi gerando falta de compreensão e se tornou ignorante. E a mente tem sido cauterizada pelo orgulho, pela vaidade. Então eu te peço agora, antes de te pedir, eu denuncio em nome de Jesus agora em luz. Eu denuncio agora em luz toda a ignorância, todo o orgulho, toda a altivez, toda a vaidade, toda a falácia, tudo que parece que é santidade, mas não é. Tudo que parece que é puro, mas não é. Tudo que parece que é aliança, mas tem sido algema. Vai quebrando. Eu denuncio agora em luz. Abre as mentes e os corações. Até os mais cauterizados. Não permita, Senhor, com que nós possamos continuar caminhando como se fôssemos sábios aos nossos próprios olhos. Como alguém que busca olhar no espelho e depois não se lembra mais da imagem. Não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Praticantes da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fazendo uso da tua palavra, disse Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não nega. Eu peço agora nessa tarde, concede sabedoria àqueles que desejam aprender, aqueles que desejam crescer na graça e no conhecimento. Deus, nos ajuda a praticar esse exercício que o Senhor me deu. Nos ajuda, Senhor, a praticar esse exercício, Senhor. Principalmente o terceiro, que é tão difícil, ó Deus, que é parar de falar coisas que a gente não tem certeza. Que é parar de falar coisas, principalmente nós que te servimos. Falamos às vezes coisas como se fossem bíblicas e nem são, não representam o teu pensamento nem a tua vontade para a vida do homem. Cessa isso agora. Cessa o vício e a cadeia de pensamento que não foi gerado pela tua palavra. Cessa. Quebra toda a corrente de filosofia humana que ao invés de criar sabedoria está criando emburrecimento, endurecimento, enrijecimento cerebral, dificuldade no nosso poder de atuação cognitiva. Há poder no teu nome e há poder no teu sangue. Desfaz a obra do mal, a obra da ignorância, do desentendimento. Ah, Senhor, a língua pode abençoar, mas também pode amaldiçoar.
Por isso eu te peço, Senhor, visita a mente e assim a língua do teu povo vai ser visitada. Eu creio, Jesus. Senhor, enquanto a mente não for visitada, a língua não vai gerar frutos que glorificam o teu nome. Por isso, nessa tarde, eu não te peço início de noite. Deus, eu escolhi 5 horas da tarde, porque 5 horas é tarde. 6 horas já é início de noite. Assim como nós estamos virando aqui em oração, vira também uma chave nas mentes e nos corações. Assim como tu muda sol e lua, assim como tu vira dia e noite, assim como os horários estabelecem tempos, assim como as estações estabelecem tempos, inaugura a partir dessa live hoje na minha vida e na vida de todo aquele que crê comigo e ora comigo agora. Inaugura um novo tempo, um tempo de sabedoria, de entendimento. Um tempo, Senhor, onde não haverão cristãos se degladiando em redes sociais por números, mas por entendimento, por sabedoria. Que se levantem os grupos de estudo, que se levantem nas redes digitais a extensão das plataformas que glorificarão o teu nome. Que se levante uma era digital aonde haja voz profética no meio dela. Que os satélites também conheçam as vozes que te clamam. Que se estenda para a glória do teu nome, Senhor. Torna-nos, Senhor, torna-nos, Senhor. Torna-nos, Senhor, comunicadores de excelência no teu reino. Ah, Senhor, em nome de Jesus, toca nas mentes. E as línguas serão visitadas. Toca nas mentes. Toca nas mentes, Senhor. Abre o entendimento do teu povo. Nos ajuda a aplicar este exercício, Senhor, de não se subestimar e nem se superestimar, de consultar a fonte, de tudo que desejamos acreditar ou saber, e de parar de falar de coisas que não temos certezas. Que possamos ter a partir de agora, Senhor, um tempo de experiências pautadas na tua palavra, porque toda experiência que não passar pela tua palavra torna-se-á fugaz e passageira, mas toda experiência que for vivida com a ajuda da tua palavra, que passar pela tua palavra, ela será eterna, ela será significativa, ela será relevante, ela será transformadora. Ajuda agora, Senhor, aqueles que precisam meditar na tua palavra. Ajuda, Senhor, aqueles que precisam meditar na tua palavra, mas não tem força, sentem sono, quebra isso, dá sede. Eu ministro agora, Senhor, sede da tua palavra, de ler a tua palavra, de meditar na tua palavra. Aqueles que não podem lê-la, os deficientes visuais, Senhor, que possam ouvir a tua palavra. Aqueles que não podem ouvir, Senhor, eu quero, Senhor, liberar um tempo onde haverá maior acesso, Senhor, da tua palavra através do braille, Senhor. Seja por braille, seja pela linguagem dos sinais. Mas, Pai, manifesta a tua palavra, Senhor. A tua palavra. E joga por terra toda a ignorância, todo espírito de loucura, toda filosofia vã e que para nada serve e caia por terra. E que o teu nome seja glorificado, Senhor. Abre as mentes e corações serão visitados pela tua palavra e línguas serão transformadas pelo poder da tua palavra nas mentes. Eu abençoo o teu povo. Em nome de Jesus, com a bênção do conhecimento, da humildade. Ah, Senhor, nos dá humildade como disciplina para aprender e para crescer na graça e no conhecimento. Eu te agradeço por esse dia, te agradeço por esta live, Senhor, te agradeço por esse desafio rompido, te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor, diante do teu povo. Obrigada, abençoa todo o teu povo. Em nome de Jesus, inaugura, Senhor, esse tempo na minha vida e na vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, amém. É isso. Foi o que Deus confiou no meu coração para essa tarde. Eu queria agradecer a vocês que estão aqui comigo agora. Muito, 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 muito
Muito obrigada, tá? Por terem vindo.